Olá, gente querida, tudo bem? Vamos falar sobre Charlotte Mason, né? Eu entendo que todo o meu trajeto até aqui, eu sempre tive um olhar muito mais voltado para a educação clássica em si, né? Do que para a metodologia de Charlotte. E de um tempo para cá, eu senti uma necessidade de estudar sobre ela. Então, eu fui procurar alguns recursos aqui. Existem algumas coisas nos Estados Unidos muito boas também que a gente pode acessar. Tem os canais no YouTube lá da Simple Ambleside. Tem uns canais, né, que tratam sobre Charlotte, que eu tinha pesquisado muita coisa bem no começo, lá em 2016, 2017. Algumas coisas eu gostei, outras na época não gostei. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação à linguagem, vocês sabem disso, né? Tenho dedicado aí, desde 2018, a escrever sobre linguagem. Até quero começar a fazer uns posts mais detalhados sobre os meus materiais, porque às vezes as pessoas caem aqui de paraquedas e não entendem como que eu encaro isso com a seriedade que eu encaro, né? De que eu não copio o material de ninguém, mas que na verdade existe todo um estudo metodológico, pedagógico, para atender a educação das crianças em cima da pedagogia clássica, né? Eu vou começar a fazer isso com mais seriedade. Mas, assim, a questão da retórica sempre me incomodou muito, porque dentro dos meus materiais eu sei que eu atendo a parte da gramática e a parte da lógica, né? Nesse currículo que eu estou montando, eu sempre pensei, bom, eu pensava isso, quando eu terminar o que é o de sintaxe, que ele atenderá, na verdade, a fase da lógica, eu começo a fazer o material de retórica. E nesses meus estudos, em cima do curso que eu fiz, desse curso 1 sobre fundamentos da educação clássica no lar, é diferente, né? Eu fui levada pela questão dos hábitos, cheguei em alguns materiais importantes que eu ainda quero falar sobre isso aqui, é porque é muita coisa, a gente tem que priorizar. E acabei caindo lá. Lembrei da Charlotte, minha querida Charlotte, estava esquecida. E comecei a estudar com mais seriedade sobre Charlotte e comecei a entender a diferença entre a Charlotte e entre, por exemplo, Dorothy Sayers, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o livro da... Então, quando a gente fala, por exemplo, no livro da Susan Bauer, no livro dos Bluedorn, a gente fala de uma sequência que foi sugerida ali por Dorothy Sayers, né? Mas Dorothy Sayers era uma estudiosa da época medieval. Então, ela fazendo estudo da época medieval, ela percebeu que a forma como os medievais ensinavam os seus, e ela já estava imersa ali, a gente está falando de 1940, os quebrados, já do que era o modernismo. Então ela conseguia fazer esse paralelo entre o que era ensinado naquela época, 1946, eu acho que é 1940 alguma coisa, e a época medieval, né? Então ela fez aquela sequência. Mas Dorothy Sayers, ela começa seu ensaio dizendo: eu não sou uma estudiosa de educação, eu só percebo algo e eu compartilho aqui com você. Já a Charlotte não, já a Charlotte ela foi para a área da pedagogia com 19 anos, começou a dar aula aos 19 anos, e a gente tem um outro cenário na época da Charlotte. Qual era esse cenário? Ainda se ensinava educação clássica, tá? A gente não tinha essa diferença de educação clássica, porque a educação clássica era a educação da época, tá? Ainda se ensinava daquela forma clássica, mas existiam diferenças quanto à percepção de quem é criança, né? E Charlotte já começa a fazer, ela já começa a ponderar de que a criança havia sido feita a imagem e semelhança de Deus, né? Então a criança não existia naquela época uma diferença de que as crianças ricas eram boas e as crianças pobres eram más. E Charlotte dizia que isso não era verdade, né? Mas que eram filhos de Deus, deveriam ser olhados com respeito, com dignidade.
E a Charlotte, ela dedicou a vida dela à educação. Ela tinha uma escola, se eu não me engano, chamava Holy Spirit. Era uma escola de formação para pais e mães educarem os seus filhos no lar. Ela escreveu 6 volumes dedicados à educação. Então a gente tem lá a educação no lar, a educação na escola, a filosofia da educação. Ela tem 6 volumes, né? Escritos sobre educação, e ela teve escola, ela ensinava, chegou a ensinar crianças, mas ela ensinou professores e pais, tá? Então a gente está falando de uma pessoa que estava imersa dentro do universo da educação e tinha experiência com educação. Então para mim já começa a pesar a coisa aí. Porque uma não era educadora e pontuou algo. E super valeu. Muito obrigada, Dorothy. Mas do outro lado a gente tem a Charlotte. Então, para mim, como estudiosa de pedagogia clássica, e eu acredito que eu tive que galgar esse caminho, né? Muito pelos livros que eu li, mas muito também pela Classical You, do curso que eu faço, para entender, né? Tanto que eu comprei esse livro da Karen Andreola em 2017 e eu não li todos os capítulos e muita coisa, assim, a gente não entende, porque a gente percebe que esse tipo de educação, já falei disso aqui antes, exige da gente, não é algo que você lê uma coisinha e você já pega. Às vezes você tem que ler várias vezes, tem que fazer resumo, tem que pesquisar, demanda tempo. Então, depois desses anos, né, de leitura, de dedicação, fazendo curso, buscando, aí agora eu começo a ponderar e pesar. Quem que tem peso para eu aprender? Então, só para concluir a conversa de hoje, nós vamos conversar ao longo do tempo, tá? Eu estou estudando, estou me dedicando, porque me deu, assim, eu percebi, assim, essa noite, por exemplo, a gente casa e a gente não é ensinado a ser mãe. Isso é triste, porque a gente já tem um monte de gap, né? E no material da Charlotte tem esse livro vou até pedir de aniversário, já pedi. Vocês sabem que eu estou em restrição de compra de livro, mas que é o The Mother Culture, que é da Karen Andreola, baseado no material da Charlotte. Quanta coisa que ainda tem ponta solta, sabe? E essa mulher, ela não teve filhos, mas ela falou das coisas de educação com tanta propriedade, até sobre maternidade, né? De forma para ajudar. Então, assim, isso tem me angustiado. Essa noite eu fiquei sonhando com isso. Então, eu vejo assim, eu amo a educação clássica cristã, eu amo o Trivium, eu amo o Quadrivium, mas eu estou aprendendo, a minha mente está se abrindo para outras coisas, entender outros prismas, ou como se fossem novos ângulos, né? De forma que a gente pode trabalhar com o Trivium, a gente vai trabalhar nas artes liberais, mas para formar esse artista e não um cientista das ciências. A gente vai conversar sobre isso, eu vou explicar ao longo do tempo, porque é o caso, por exemplo, da narração. Eu fazia a narração de um jeito, porque eu seguia o material e eu vi que estava aquém do que é a narração e o que é a narração e o poder que a narração tem, que você já pode fazer isso a partir dos 6 anos e vai atender à educação, entende?